Fala galera, muito prazer, Bernardo da Covalente aqui hoje para mais um videozinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o backtest do IFR2. A gente vai dar uma analisada aqui juntos um pouquinho sobre o IFR2. A gente tem bastante cliente operando hoje pelo IFR2 e muitas das dúvidas que vem hoje é qual é a melhor ação para a gente operar, como que ele performa para todas as ações que tem no mercado. Então a gente fez hoje um estudo de caso, né, desse tipo de estratégia e a gente queria compartilhar com vocês. Para quem não conhece, quem é novo tanto no canal quanto na comunidade da Covalente, a Covalente a gente tem um produto chamado Vision hoje. O Vision a gente tem, dentre eles, o IFR2 é uma das estratégias do Vision, e temos algumas outras que operam tanto cruzamento de médias, Joe de Napoli, 9.1 do Larry Williams. A gente tem muitas outras estratégias, só que hoje a gente vai focar um pouquinho no IFR2, beleza? Então vamos abrir aqui o nosso meta. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, então a gente está aqui como o testador de estratégia do meta, que é aqui que a gente consegue fazer os backtests, IFR2 da Covalente no gráfico diário. Aqui eu salvei um arquivo aqui chamado, nos ativos aqui, cadê? Conjuntos, empresas IBOV. Eu vou abrir aqui. Aqui estão todas as empresas que compõem o IBOV, tá? Eu poderia fazer em otimização aqui, rodar todos os ativos selecionados na tabela de observações de mercado, que ele vai rodar aqui um backtest otimizado, né? Vai rodar para cada um desses ativos. Porém, o que eu fiz? Eu fui um por um, acreditem se quiser, eu fui um por um desses ativos aqui, então eu comecei, por exemplo, com a BEV3, comecei aqui a BEV3. Rodei aqui o backtest deles aqui no período, no histórico completo que tem aqui, a gente está hoje na XP Demo. Eu rodei aqui o histórico completo dessa ABEV que existe na XP. Deixa eu só fechar aqui para a gente não rodar com o modo visual. E eu fui fazendo um por um desses backtests de cada uma dessas ações, tá? Então eu fiz um por um, depois eu compus isso daqui dentro de uma pastinha aqui, fiz um scriptzinho rápido aqui no Python só para compilar tudo e dar uma analisada, e aí eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o que saiu dessa análise, que eu achei algumas coisas bem interessantes. Então eu dei uma compilada aqui para a gente ver juntos aqui, deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima. Primeiro de tudo, aqui são todos os ativos que eu rodei no histórico de cada um deles. Então a gente consegue ver que a gente não tem histórico fixo. Eu peguei aqui um período desde 2017, que é mais fixo, em que basicamente todas as ações dessas daqui tinham um histórico. Algumas são muito novas, como por exemplo, deixa eu ver se eu lembro alguma que é bem nova. Acho que a própria TOTS é nova na bolsa. Tem algumas aqui que eu não vou me lembrar agora de cabeça, que elas são novas, elas têm um histórico, por exemplo, só de 2020 para cá, tem algumas que são de 2018, mas na grande maioria a gente tem um histórico aqui desde 2017, já deu para compor legal alguma coisa. Então, nessa coluna aqui a gente está com todos os ativos que compõem o IBOV e o resultado deles nesse período de 2017 para cá. Tá? Então a gente consegue ver aqui, colocamos por ordem dos melhores para os piores, a gente consegue ver aqui como que performou uma por uma dessas ações que a gente testou nesse período. Então a gente consegue ver que existem sim ações negativas, então a gente tem aqui, deixa eu ver, umas 7 ações negativas, 7, 8 ações negativas, todas as outras conseguiram terminar positivo, algumas pouco, né, como a Embraer aqui terminou com só quase R$50 positivo, mas aqui na grande maioria a gente teve até que um lucro considerável. Né? A gente não tem um lucro específico em uma ação, porque é uma estratégia que não opera muitas vezes, ela tende a ser operar poucas vezes, aí, não sei, uma vez por semana, talvez uma vez a cada 2 semanas, dependendo do período. E lembrando que o IFR2, a gente só, em linhas gerais, a gente usa o índice de força relativo como o indicador. Quando ele está abaixo de um certo nível estipulado pela gente, a gente fez esse backtest, dá para você parametrizar isso, inclusive, no robô lá do Vision, então você consegue ver, a gente consegue parametrizar quais são os níveis para comprar, quais são os níveis para vender, a gente consegue colocar algumas outras travas que a gente já fala sobre isso também, e quando ele está abaixo desse nível, ele só entra comprado, tá? A gente só opera comprado nessa estratégia, e a gente faz a gestão
nas máximas das últimas duas barras. Então, nas últimas duas barras, a gente vai colocando o nosso take profit ali. Pode ser que se a ação começar a cair muito, a gente saia no negativo, né? Como a gente viu aqui, que tem ações que não performaram muito bem. E após 7 dias, a gente faz o encerramento da posição, independente de onde ela esteja, tá? Tem outras coisinhas que eu queria comentar antes de falar dos resultados, que a gente colocou. Então, tem a gestão da máxima, nas últimas duas máximas, tem a gestão para sair depois de 7 dias, né? A gente coloca aqui 8, mas na verdade são 7 dias, né? Contando a partir de um dia, porque a gente entra no final do pregão, então ele já conta como um dia de entrada. Então a gente faz depois de 7 dias o fechamento da posição, encerramento da posição. E tem outra coisa aqui que a gente colocou, que para períodos, por exemplo, como 2008, para a pandemia de 2020, em que as ações elas despencam de uma forma violenta, o que a gente faz numa estratégia dessa? A gente tira nosso take profit, na verdade a gente não tira, a gente deixa ele fixo ali na posição de entrada, no 0 a 0, no break-even, e usa como se fosse um buy and hold. A gente não faz mais gestão de stop. Perdeu um nível que a gente colocou aqui de 25%, que foi uma coisa que a gente colocou imputada na mão para esse tipo de teste, perdeu mais de 25% do valor do papel, a gente não faz mais gestão de stop e a gente segura essa ação para não ter prejuízos muito violentos, porque pensa, a gente entra abaixo do nível mínimo de FR, numa pandemia, se a gente sai num valor considerado já como bastante prejuízo, muito provavelmente a gente já vai entrar porque a ação vai continuar despencando, então a gente vai fazer entradas simultâneas e perdendo muito dinheiro, e isso não vale muito a pena. Então por isso que o melhor é às vezes a gente segurar, a gente vai ficar com o papel na mão, não tem muito o que fazer, mas às vezes vale a pena do que a gente ficar tomando muito stop na sequência, né? Então foi isso que a gente fez, esses são os parâmetros de entrada. A gente entra sempre no final do pregão, caso tenha atingido ali o nível mínimo de IFR2, né? IFR2 porque é de período de média 2, de 2 períodos. Então a gente consegue ver aqui que as ações realmente, se a gente faz um somatório aqui, elas foram muito bem, né? Elas tiveram nesse período de tempo, de 2017 para cá, uns 70 mil reais de lucro. Aqui eu coloquei as top 10, então só elenquei aqui as 10 primeiras. Então a gente tem BTOW3, Vale, a gente tem aqui também Rent, Sabesp está aqui, tem algumas, Vivo também está aqui. A gente consegue ver aqui as top 10 que a gente teve, e a gente analisou aqui uma a uma no gráfico para a gente dar uma olhadinha melhor. Então deixa eu tirar aqui para descompor essa linha aqui verde, mais escura que vocês estão vendo, é do resultado agregado. A gente vai apagar elas aqui para a gente analisar as ações. Pode parecer um pouco confuso, mas vamos lá. A gente consegue ver algumas coisas aqui interessantes, né? Aqui é a composição do capital. Então, a gente começou todas com 10 mil reais aqui, fizemos uma a uma, e vimos como é que elas terminaram. Então, de fato, elas terminaram numa curva que é ascendente, né? Uma curva crescente, que é o melhor de tudo, né? Constância numa linearidade boa aqui. A gente consegue ver mais ou menos aqui a que melhor performou que a gente tinha visto aqui, que se não me engano é a BTOW3, que é essa daqui, essa linha laranja aqui, BTOW3. Ela teve um loss aqui, até que forte aqui nesse período. A gente consegue ver que durante a pandemia, a gente vai ver até na linha composta de todas essas ações, que a pandemia de fato machuca, não tem como, né? Foi um momento muito atípico do nosso mercado, a bolsa em si chegou a perder quase 50% do valor dela em algumas semanas, em alguns meses. Então não tem como a gente, às vezes, conseguir fugir de um loss desse, né? Mas a gente consegue ver, ó, eu vou mostrar agora a linha composta aqui, que vai ser aquela linha verde de novo, para a gente dar uma olhada. Ela está sendo composta aqui. Então o que é essa linha verde? A gente compôs todas essas ações, que seriam como se fosse uma carteira de ações para operar IFR2, que a gente geralmente gosta de operar umas 10 ações, porque enquanto uma não tem entrada, muito provavelmente a outra vai ter entrada, então a gente consegue ter entradas aí recorrentes a cada 2 dias, a cada dia a gente consegue ter uma entrada nesse tipo de indicador, nesse tipo de estratégia. Então é legal a gente compor mesmo. E a gente vê que ela suaviza até mais aqui a nossa linha de crescimento. Então a gente consegue ver que ela é realmente uma linha ascendente aqui para cima, vem performando muito bem nesses últimos
nesses últimos anos, né, desde 2017. Aqui é a pandemia, então a gente vê que aqui é onde a gente tem o nosso drawdown, a gente já vai falar um pouco sobre o drawdown dessa curva, mas que fique claro que foi por conta de 2020, de março de 2020 para cá, por conta da pandemia. Aqui então eu trago os outros dois indicadores para a gente analisar. Assertividade por ativo, então a gente vê aqui que na média, no resultado, a gente tem uma assertividade de 77%, lembrando que a gente só entra comprado nessa estratégia. E aqui a melhor ação que mais acertou, vamos dizer assim, foi a GNDI 3. E não necessariamente, sempre lembrando que a que mais acerta é a que rende mais. Muitas vezes a gente pode ver aqui, ó, a GNDI 3, ela é a terceira na questão de rentabilidade. A primeira que é a BTOW3, vamos dar uma olhada, ela tem 72%, inclusive ela é a que menos acerta. Isso é engraçado. Então, a assertividade do ativo tem que ser composta com a relação de ganho e perda dela. Então, a gente tem que sempre analisar as duas coisas juntos se a gente quiser ter uma análise melhor. Não é só analisar um, nem é só analisar outro. É legal compor as duas análises. Então, a gente viu aqui que BTOW3, inclusive, tem só 72%. Só não, é uma assertividade, inclusive, alta, né? Mas a gente tem aqui outras como a BRAP4, a BRAP4 tem 80% de assertividade, a própria RENT3 também está com 83%, mas no resultado, naquela curva ali que compõe todo mundo, está com 77%, que é uma assertividade bacana, interessante para a gente. O drawdown a gente está aqui na composição da carteira com 37% de drawdown, tá? Já nos drawdowns das ações em específico, a gente consegue ver que, por exemplo, a RENT3 foi muito provavelmente a que puxou esse drawdown mais para baixo. Ela teve 27% ali, frente a algumas que, por exemplo, a Vale teve só 5%, a Vivo teve só 5%, e a Vale, inclusive, é uma ação cara, né? Que poderia ter um drawdown maior, mas ela conseguiu ali estabilizar em 5%, né? E a gente consegue ver que a Rent talvez foi a que puxou esse drawdown para ficar com um drawdown de 37%. O que a gente poderia fazer é talvez mudar a RENT3, caso tenha um risco muito alto, para alguma com risco menor. Tal, a gente poderia dar uma analisada aqui, dentre essas outras aqui, talvez mudar a RENT3 para uma Hipermarcas, para uma CSNA, para uma Azul, talvez. A Azul tem alguns problemas, né? Tem algum pessoal que não gosta de operar linhas aéreas, então a gente poderia também talvez pensar de não ir para ela. A gente poderia talvez compor de algum outro jeito aqui, para minimizar um pouco esse drawdown, né? Mas, no mais, eu vou disponibilizar essa planilha aqui para todo mundo que quiser dar uma analisada, eu vou deixar no link desse vídeo, para vocês analisarem aqui as ações que vocês curtirem, para vocês fazerem esses testes em casa, para vocês comporem uma carteira para vocês, porque muitas vezes essas ações, por exemplo, a Vale, ela é uma ação cara, né? Ela é uma ação que hoje está ali em R$120. Então, o lote mínimo, esqueci até de falar isso, todos esses testes que a gente fez foi com o lote mínimo das ações, né, 100 ações. Então, às vezes, as ações, por exemplo, a Vale é R$120, dá R$12.000 o lote mínimo que você tem que pagar. Então, às vezes, isso não vai de acordo com o que você tem de gerenciamento de risco. Então, é legal você, talvez, selecionar ações mais baratas para fazer esse tipo de análise, né? Então, aí, cabe vocês também a fazerem esse tipo para que se enquadra dentro do gerenciamento de risco de vocês e dentro do que vocês têm de banca. Beleza? Mas acho que é isso aí, pessoal. Esse foi um videozinho aí para a gente fazer essa análise do IFR2. Quem não está no nosso grupo lá que é cliente da Covalente, pode chamar a gente vai deixar aqui também embaixo todas as nossas redes sociais, tudo que é o nosso site também está aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato com a gente, vai ter o nosso WhatsApp aí também. No mais, um forte abraço. Os próximos vídeos a gente vai fazer sobre outras estratégias também, para a gente analisar um pouquinho juntos aí essas estratégias e fazer esse tipo de análise. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço.